Oi, gente! Hoje eu vim conversar com você sobre os nossos pensamentos negativos e como a gente pode administrar eles para ter uma vida com mais paz. Porque tudo que a gente pensa, se a gente não filtrar o que a gente pensa ou transformar isso numa forma diferente, a gente vai ter emoções ruins. Porque antes de vir pro coração, antes de ter aquele mal-estar, ele começa aqui. Então a gente sempre tem que observar a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente enxerga as coisas, para poder ter uma vida mais saudável, com mais paz, mais sossego, mais tranquilidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né, de situações que acontecem e o que a gente pode fazer para administrar aquela situação, para ver aquela situação de uma outra maneira que não se torne tão negativa e que não nos cause tanto mal-estar. Porque situações no mundo acontecem todos os dias, acontecem coisas ruins todos os dias, a gente é surpreendido com coisas ruins sempre, né? A vida é uma caixinha de surpresas e a gente tem que saber administrar tudo isso para a gente poder ter uma vida tranquila. Porque às vezes a gente pensa, quando tiver tudo perfeito, eu vou ter uma vida tranquila, eu vou ter uma vida em paz. Bom, esse dia nunca vai chegar, né? Porque essa ideia de perfeição, idealismo não existe. Então a gente vai ter que lidar com situações ruins, né? Deixar elas o menos ruins possíveis para a gente poder se sentir bem. Então eu vim trazer para vocês aqui o que eu faço comigo, que me ajuda muito, né? Para ter pensamentos mais positivos, mais otimistas, para a gente encarar a vida de uma maneira diferente e com isso ter mais paz aqui no nosso coração. Mais paz, mais harmonia, mais positividade, mais motivação. Bem, eu vou citar alguns exemplos e eu vou explicando pra vocês, tá? Eu acredito que todos nós brasileiros, a gente tem muito medo de assalto, né? Medo de violência. E provavelmente algum de nós já sofreu alguma coisa. Então, quando a gente sofre, por exemplo, um assalto, a gente tem medo que aquilo aconteça de novo. Só que o que acontece? Às vezes aquilo nunca mais vai acontecer. Só que a gente fica com aquele medo que aconteça de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Porque o medo, ele é um pensamento negativo que ele traz muita desarmonia. Porque a gente fica com medo o tempo todo. É claro que a gente tem que continuar se protegendo, né? Mas a gente tem que ver a vida de uma outra maneira. Bom, aconteceu uma situação ruim comigo no passado, mas a gente tem que ter isso em mente, né? Aconteceu, mas não vai mais acontecer. Eu estou segura, ter uma força maior cuidando de mim. Isso não vai mais acontecer e eu estou segura, eu estou bem. No momento que a gente começa a pensar que a gente tem uma proteção maior, né? Seja de qualquer tipo de proteção, se não Deus, né? Ou se tu não acredita em Deus, acredita, sei lá, em qualquer coisa, num anjo, ou num familiar teu que tá no céu, que tá cuidando de ti, ou que a natureza te protege, as estrelas, o sol, qualquer coisa, né? Porque quando a gente tem confiança que a gente tá sendo protegido, a gente vive mais em paz. Então a gente sempre tem que acreditar nisso, que não vai acontecer de novo e que pra gente poder ter uma vida melhor, ter uma vida mais em paz. Outro tipo de medo também que nos traz muita desarmonia, por exemplo, é o medo de ficar desempregado. Às vezes a pessoa ela tem medo de ficar desempregada e tudo bem, um dia vai ficar, daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai ficar desempregada. Mas enquanto o patrão não mandar embora, tu fica com aquele medo. Eu vou ser demitida, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu for demitida? E tu vive com aquele medo durante 5, durante 10 anos. Pra que isso? Não é melhor lidar com o medo, com a situação quando ela chegar? A gente sofre muito por antecipação. São os pensamentos negativos que a gente precisa controlar. Então, a gente tem que ter... O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que ter confiança, né? Que se acontecer de tu for demitida, tu vai conseguir outro trabalho. Tu vai conseguir, porque tu é competente, e tem emprego e tu vai conseguir, não importa. Tu é adulta e tu vai conseguir te virar. Tu tendo essa confiança, tu vai tirar aquele medo do teu coração, aquela insegurança. Porque é isso que eu tô explicando pra vocês, o que a gente tem que fazer pra ter mais harmonia, ter mais paz, né? A gente precisa ter confiança que a vida, ela vai dar um jeito de se desenrolar e a gente tem que confiar também na nossa capacidade, que a gente vai conseguir.
Não importa o que aconteça, eu vou me virar, eu vou dar um jeito. Eu não vou me preocupar com isso agora. Então é uma coisa que a gente vai ter que fazer durante a nossa vida inteira. Administrar os nossos pensamentos negativos, principalmente aqueles ligados ao medo. Outro tipo de medo que a gente tem. A gente tá esperando muito uma coisa que aconteça, né? E a gente pensa, vai dar errado. Nossa, vai dar errado. Aí eu tô vendo que vai dar errado. No final a coisa dá certo e tu sofreu de bobo. Nem precisava ter sofrido tanto. Então quando a gente tá esperando alguma coisa que não depende de nós, tá fora do nosso controle, a gente tem que ter confiança. Vai dar certo. Pra mim as coisas dão certo, vão dar certo. Se não der certo agora, vai dar certo depois. Ou se isso não der certo, outra oportunidade melhor vai surgir na minha vida, uma coisa muito melhor. Então a gente tem que desenvolver em nós uma esperança, né? Uma esperança de que o mundo, ele vai estar sempre conspirando para nos ajudar. Que o mundo está com a gente e não contra a gente. E é uma coisa que nós temos que estimular sempre dentro da gente, porque problemas vão surgir o tempo todo. E a gente vai ter que lidar com eles. Então, ter fé em nós, que a gente vai conseguir. Ter fé na vida, que tudo vai se desenrolar. A gente tem que ter esperança, a gente tem que cultivar isso dentro de nós. E é uma coisa que ninguém vai poder fazer isso por nós. A gente vai ter que administrar isso, porque aqui é a nossa casa. Aqui só a gente pode administrar. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Então a gente tem que gerenciar nossas emoções. E para gerenciar, a gente tem que mudar a forma como a gente pensa. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Outro exemplo. Os outros pensamentos negativos, eles podem estar ligados à infância. Por exemplo, alguém nos falou alguma coisa na infância que nos marcou. Por exemplo, porque tem muitas famílias tóxicas, né? Tem. As pessoas não falam, mas tem famílias tóxicas. Por exemplo, uma criança que foi muito... Como é que eu posso falar? Essa criança, não é que ela foi maltratada, foi dito algumas coisas pra ela que ela se sentiu mal. Por exemplo, às vezes um adulto fala pra uma criança: se tu não estudar, tu não vai ser ninguém na vida, tu vai ser um fracassado. E essa criança cresce, ela se torna um adulto e ela fica se sentindo um fracassado sempre que alguma coisa der errado na vida. Porque isso é uma coisa que ficou gravada na cabeça dela quando ela era criança. E ela cresceu, ela levou isso adiante. Então qualquer coisa que dava errado, ela se sentiu uma fracassada. Porque ela lembrava dessa situação do passado que o pai ou a mãe tinham falado pra ela. Então é coisas que a gente tem que sempre ficar digerindo. Eu não sou uma fracassada, tá tudo certo, eu sou uma pessoa inteligente, vou conseguir. A gente sempre tem que se apoiar, se estimular o tempo todo. Porque situações vão aparecer, então a gente vai ter que mudar a forma como pensa. Isso, na verdade, essas coisas da infância são as crenças limitantes, né? Que as crenças limitantes, por que elas se tornaram crenças? Porque lá na infância a gente acreditou nisso. E quando a gente cresceu, a gente não se livrou delas, a gente trouxe elas depois de adulto. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e desmanchar essas crenças limitantes. Pensar, bom, papai e mamãe falou que eu não tinha competência para fazer isso, que eu não era bom o suficiente, que eu não era inteligente, mas eu tenho. Eu sou bom o suficiente, eu sou inteligente, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou me dar bem. Então, a forma que a gente tem que fazer é mudar os pensamentos. Pegar aquelas crenças negativas e transformar numa coisa positiva. Porque a gente não é mais criança, né? Aquilo ficou gravado na nossa infância. Então a gente cresce, a gente tem que mudar essas crenças. Mudar sempre para algo positivo. Eu sou boa o suficiente, eu consigo fazer, né? Eu não vou desistir, eu não sou um fracassado. Eu vou conseguir. Isso é uma automotivação que a gente faz. E a gente sempre tem que ter esperança em tudo que acontece. Porque uma mente positiva, uma mente otimista, ela sofre muito menos do que uma pessoa negativa. Muito menos. Então a gente tem que aprender a administrar esse mundo, né? Porque problemas sempre vão ter. Só que a gente tem que administrar eles, né? Para não ter um impacto negativo na nossa vida. Para a gente poder ter uma vida mais leve, mais saudável. Então é isso, gente. Gostaria de falar mais coisas, mas o áudio é só 10 minutos. Então eu vou encerrar por aqui. Beijão!